Nesse vídeo eu vou responder o Anderson Damasio. No caso ele perguntou: o que causou essa mudança de posicionamento? O que te fez voltar a acreditar no mundo espiritual? E o Luigi Baroli também perguntou: você acredita que qualquer um pode sair do corpo? E não é o mesmo que o sonho lúcido? Eu vou responder esses dois lindos. Olá, seus lindos, como é que vocês estão? Eu sou Gelson Souza e vocês estão no canal Estado Ren. Eu não gosto muito de falar mais da forma, né, que eu dizia que essa é a técnica que vai fazer você sair do corpo, mas foi a que me fez sair. Então eu vou deixar o izinho aqui, né, pra você lá conhecer. Vai lá sair do corpo. Primeiro eu vou responder o Anderson, né? Primeiro, Anderson, eu vou falar pra você sobre uma coisa assim, que já tinha um tempo que eu tava pensando sobre isso. E depois meio que tudo bateu, sabe? Eu vou falar primeiro o que me fez, o que me deu entendimento, né? Pra poder entender que não era da forma que eu tava agindo. Depois eu vou falar relatos pra você de coisas que aconteceu lá atrás, na época que eu, no caso, tava um pouco mais, como eu posso dizer, com uma energia mais limpa, com uma conexão melhor, sabe, com o mundo espiritual. Acho que eu vou começar primeiro falando sobre as repercussões que eu sentia naquela época. Lá na época do Saulo, Anderson, bem lá atrás mesmo, quando eu comecei meus estudos, tinha fenômenos assim muito maravilhosos que aconteciam comigo. Eu lembro muito bem uma vez que, primeiro, uma coisa que eu sempre fazia era limpar as energias. Então assim, qualquer pessoa que realmente queira essa conexão mais a fundo, né, com o mundo espiritual, precisa mesmo fazer técnica energética, tá bom? Então eu lembro assim que praticamente toda noite mesmo eu fazia, no caso eu antes de dormir eu fazia técnica energética, mas durante o dia eu também já trabalhava minhas energias. Então pegava aqui qualquer horário do dia ali, era 1 hora de técnica, né? Fazia então a 1 hora de técnica durante a tarde e 1 hora antes de dormir. Sempre eu conseguia sentir muito melhor o ambiente. Isso assim, não tem nem o que falar, sabe? Não dá pra eu me auto-enganar, sabe? Pra dizer assim que, não, isso aqui é a coisa da minha cabeça. Não tinha como. E eu vou dizer o porquê sobre os exemplos que eu falei que ia dar. Teve uma vez, né? Vou falar, essa aqui é meio bobinha, mas é uma coisa bem importante, tá? Eu lembro que ainda tava estudando, né? Se não me engano, eu tava estudando ainda. Uma coisa assim. Não, acho que não, tava trabalhando já. Bem, eu trabalhava cedo e tal. E como normalmente eu fazia essas práticas durante a noite, né? Era sempre à noite. Teve um dia que eu fui lá, né? Fiquei acordado e tal. E tentei fazer, como eu tinha falado, né? No caso, assim, eu só tinha dado a entender que eu precisava ficar meio que acordado até o processo acontecer. E não é assim. Não é assim só. No caso, tem uma coisa a mais aí. Então eu me lembro muito bem, né? De ter feito a técnica e tal. Tudo, dormir. Eu lembro assim, de forma muito nítida, né? Eu tava quase perdendo, no caso eu ia perder a hora. Eu não ia perder a hora, porque quando isso aconteceu ainda faltava muito, mas eu ouvi claramente assim, bem próximo, digamos, né, no pé do ouvido, que o povo fala. Eu ouvi assim a voz falando do Elcio. E no caso, quando ele falou, né, no caso meu nome, assim, na hora eu despertei assim, foi como literalmente tinha só uma pessoa me chamando assim do lado, sabe? Não tem como inventar uma paranoia com isso, sabe? Isso aí foi sim uma conexão com eles. No caso assim, eles não estavam fazendo nada demais, eles só estavam literalmente me chamando pra poder me atrasar, porque era uma coisa ruim pra mim. Então digamos que eles estavam só cuidando de mim. Óbvio, sendo que no caso na noite anterior eu falei que estaria disponível pra caso algum tipo de amparo, tal, essas coisas. Não acredito, tá, que a projeção astral seja necessariamente só para amparo, tá? Mas acredito sim que caso você tenha esse intuito de querer fazer uma coisa assim, um auxílio junto com eles, isso aproxima sim, né, a presença deles. Uma outra vez, né, eu já contei, tá? Se eu não me engano, esse aqui eu já contei e o outro também, o outro eu não contei ainda, mas o outro é o mais forte de todos. Mas dessa vez, eu lembro muito bem que era um domingo, né? Era um domingo, daqueles domingos de Natal. E eu lembro que na noite anterior eu tinha feito, né, quase saído do corpo a primeira vez mesmo. Foi a primeira vez de todas, sabe? Foi uma coisa muito forte, assim, eu realmente fiquei acordado desde o processo, foi literalmente assim uma técnica direta. Eu não tive lapsos de consciência, né? Fui deixando o estado REM acontecer, totalmente, né? O sono REM, mas o estado REM é muito mais forte. Eu fui deixando ele acontecer todinho, então deu 3 horas da manhã, assim, ponto. Eu senti a galera chegando, eu senti o meu corpo adormecendo. Foi do nada, assim, foi literalmente do nada. Isso aí, no caso, é a minha primeira projeção. Eu já até tem relato aí, né? Vou deixar aqui pra você ver também. Mas no dia seguinte, eu lembro assim que eu fui deitar, né? Eu fiz uma técnica energética e tal, e completei e falei assim, não vou sair do corpo agora, eu vou levantar e vou, sei lá, vou fazer outras coisas, vou assistir, né? Tá passando acho que o meu herói de brinquedo, aquele clássico, né, de Natal. Só que no caminho aconteceu uma coisa assim muito fantástica, não tem como, sabe? Eu levantei normal, daqui a pouco do nada, assim, meu corpo inteiro arrepiou assim, uma mega varredura energética assim, digamos, praticamente falando assim, poxa, vai perder a oportunidade? Você tá no jeito aí, vambora, vamos sair, né? Eu lembro de ter dado um sorrisinho assim, aquele sorriso até meio pretencioso, tipo assim, não, hoje não, tá tudo certo, tá? Mas obrigado aí pelo lembrete. Então assim, eu senti essa energia e
saí fora. Isso claramente foi, no caso, a presença deles ali. No caso, eu sempre meio que chamava, né? Chamava quase a todo tempo. Não é bom fazer isso, tá? Ficar pedindo esmola pra amparador toda hora, assim. E não é só o fato de esmola. Eles são ocupados também, entendeu? Tipo, não é esse negócio assim. Imagina você sendo um amparador do outro lado. A todo momento, literalmente, vai ficar igual um stalker, né? Tipo, no caso, com seu tutelado. Ele não tem nem sentido. Mas nesse dia eu sei que ele tava lá, porque no caso eu tava começando. Provavelmente ele quis demonstrar que tava ali, sempre junto comigo. Ele fez eu senti essa varredura, essa presença dele. Eu fui assim, eu falei, nossa senhora. Mas eu deixei pra lá e fui assistir meu herói de brinquedo. E a última de todos, no caso desses últimos relatos, né, os mais marcantes assim pra mim, foi a vez que eu tinha feito uma técnica energética assim, mas eu tinha feito uma técnica maravilhosa assim. Foi um negócio assim que, meu, me arrebatou de um jeito assim, que eu tava sentindo um amor tão grande assim, por todos, por tudo, sabe? Parecia que eu tava transbordando nesse dia. Nossa, eu levantei assim, sabe? Aquela emoção maravilhosa. Eu lembrei de um amigo meu, né? Que esse amigo meu, ele é bem safado. Ele deve estar até assistindo esse vídeo. Agora não mais, né? Mas antigamente ele sempre fazia esse negócio de... Ele se aproximava e saia fora, né? E sempre era eu que meio que ia atrás, sabe? Mas então nesse dia eu acordei, né? Digamos, com ele na cabeça, assim, sabe? Nossa, você precisa... Digamos assim, você precisa tirar ele de lá. É como se fosse uma coisa ruim, assim. Eu senti uma coisa ruim de verdade. Você precisa tirar ele de lá. Você precisa meio que recuperar ele, sabe? Então depois de ter feito a técnica, eu fui lá com... Nossa, aquele amor imenso no meu peito, sabe? E até no caminho eu ia ouvindo o Saulo também. Como eu falei, eu fritava o Saulo, assim, demais. Mais mesmo, assim, não era pouco. Era o dia inteiro, Saulo. O dia inteiro, o curso, o dia inteiro, assim. Era uma saturação maluca. Mas eu fui lá, né? Eu já conhecia as pessoas que ele tava junto. Quando eu cheguei naquele ambiente, gente do céu, assim, eu senti... Primeiro que eu senti um mal-estar gigantesco, sabe? Como as minhas energias já estavam muito melhor trabalhadas, né? A assimilação do ambiente eu tava mais perceptível, né? Pra essas coisas, porque eu estava limpando minha energia sempre. Então assim, foi um local, nossa, absurdo de pesado, absurdo de podre. Eu senti um mal-estar imenso. Eu olhei pra ele assim, eu falei, você tá bem, cara? O que tá acontecendo? Tá tudo bem e tal? E ele tava estranho também, sabe? Eu acho que eu não passei 3 minutos naquele local. O que aconteceu? Depois disso, ferrou toda a minha noite. A minha noite assim ficou uma M, sério, de verdade. Então, de um estado de total paz e amor, eu fui pra uma vala assim que me transformou completamente. Explicação física pra isso não tem, sabe? Se não fossem as energias, já expliquei que as energias, mesmo naquele momento onde eu fazia todo o questionamento sobre projeção astral e sonho lúcido, eu sempre falei, as energias existem, não tem como fugir disso. E agora, Anderson, eu vou dar uma explicação melhor pra você, porque eu vou ter que acreditar. É uma coisa realmente fácil de se perceber. Você ficaria próximo de uma pessoa que, no caso, te trata mal, assim, a todo tempo? Eu tenho certeza que não. Esses mentores, eles não existem, no caso, assim, e isso dependendo de quanto seja, se existe só um, se existe milhares, não importa também. Acredito que não existam milhares, assim, não. No caso, não é milhares no sentido assim, pra você, né? No caso, na verdade, com certeza a mentor, ele tem mais do que um tutelado, né? Porque ele ficaria próximo de uma pessoa que tá supostamente duvidando da existência dele. Ele não tem nem obrigação de dizer que existe. E aí, além disso, existe uma pessoa que no caso tá duvidando, tá falando que no caso, né, ele é só balela, tá, essas coisas. Não tem porquê. Ele vai olhar pra aquela pessoa, no caso, ele vai olhar pra mim e vai falar, poxa, ele tá no momento dele. Ele tá no momento dele e tá tudo bem. Eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui. Eu tenho que, no caso, né, acreditando que ele realmente esteja parando, ou muitas vezes só quer ficar na dele. Ele tem uma vida. Ele é um ser, entendeu? Ele tem uma consciência, ele é uma consciência. Então não tem assim esse motivo dele estar a todo tempo próximo a mim, ou muito menos com a necessidade a todo tempo de mostrar que existe. Isso é uma necessidade minha, estando no caso em intercurso, o povo fala, né? No caso estando em soma aqui, né? Estando encarnado. E no caso a melhor explicação, né? No caso depois que eu parei a pensar mesmo, assim, eu pensei, não tem como. Não tem como eu sentir eles da mesma forma que eu sentia antes, porque eu estava totalmente fora de sintonia. A palavra é sintonia mesmo. Imagina, no caso, eu estava numa rádio totalmente suposta, praticamente ateia, né? Mas não era, porque mesmo naquela época eu sabia, eu tinha a certeza absoluta que tem algo a mais. Eu nem quis definir o que seria esse algo, mas sempre eu falei que tinha.
sempre existiu pra mim, mas eu estava já em conflito, que no caso não existia esse suposto mundo espiritual, essas coisas, sabe? Essa conexão com o mentor. Então assim, eu estava em outra sintonia, não tinha como eu entrar na mesma frequência para poder ele supostamente, até se ele quisesse, mostrar que existe, sabe? Eu sei que, né, a explicação pode ser até meio boba, mas aqui pra mim é através dessas explicações bobas, né, que no caso me fez perceber que eu tava só no caminho errado. Só isso mesmo. Espero que eu tenha te respondido, tá bom, Anderson? E fique em paz. Agora vamos responder o Luigi, né? Ele perguntou assim, no caso, se eu acredito que todo mundo sai do corpo. Sim, todo mundo sai do corpo. Todo mundo sai do corpo e acabou, entendeu? Isso é, no caso, uma premissa básica, até para você, primeiro, ter a saturação, né, mental positiva, que você vai sair, né, a vontade inquebrantável, você vai sair, por quê? Porque você pode, porque você é o cara, você é um monstro, você é um... Entendeu? Esse é o tipo de pensamento que todo mundo deve ter, todo mundo. E eu vou sair e pronto. Por quê? Porque eu sou bichão, eu vou sair e acabou, eu vou vencer esse corpo denso aqui através das minhas energias, fazendo minhas técnicas bonitinhas, fazendo uma técnica para sair do corpo e acabou. Vou sair e pronto. Foi assim até que eu consegui sair daquela primeira vez, que eu falei que foi até diferente. Eu deitei na cama e falei, eu não vou dormir enquanto eu não sair do corpo, eu não quero nem saber. Dito e feito. Bom, meus maravilhosos, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir, por favor, que vocês se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Por favor, curta o vídeo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é sempre curtir, gente. Primeira coisa, você entrou no canal, você nem ouviu ainda, curte, deixa curtido lá, tá? Isso me ajuda demais, de verdade. Aí viu o conteúdo todo, sei lá, não gostei. Tudo bem, pode dar o dislike ou só tirar o like, tudo bem. Mas sempre que chegar, sempre dá o like. Eu vou tentar sempre, né, postar com mais frequência agora, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então vai ser praticamente aí 3 vídeos durante a semana, tá bom? Mas por hoje é isso. Muita paz e mantenham-se despertos, meus lindos.